Olá, eu sou Remi Damasceno Lopes, sou pastor da Igreja Batista Central em Niterói e sou psicólogo clínico há quase 20 anos. E eu tenho a honra, a alegria, a satisfação de participar desse segundo congresso do Projeto Calçada, Criança, Adolescente, Cuidado, Proteção e Direitos. E eu vou falar sobre um assunto que é cansativo, que é doído, que é sofrido, que é sobre o abuso sexual. E particularizando as faces desse abusador. Esse tema chegou até a mim tanto pela experiência que eu tenho como pastor, então eu já atendi na clínica pastoral pessoas que foram alvos de abuso sexual, como também abusadores. Na clínica psicológica também já atendi pessoas alvos de violência sexual e durante um tempo eu trabalhei num projeto, no programa Sentinela, na prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e nesse programa a gente atuou tanto com famílias quanto com abusadores, como também com as crianças e adolescentes. Além do fato de que eu conheço gente, do meu contato pessoal, que já sofreram esse tipo de violência. Portanto, é um assunto que me envolve de diversas formas e que, infelizmente, é uma realidade na sociedade brasileira que exige de todos nós um olhar mais atento, mais detido, mais interessado para perceber, compreender esse fenômeno, com o objetivo tanto de abençoar a vida dos abusadores e ainda mais das crianças, adolescentes e das famílias envolvidas. Primeira coisa que é fundamental nesse percurso é a gente compreender, para entender quem é esse abusador, as suas várias faces, é conseguir entender e perceber que esse abusador não é alguém fora da categoria do humano. Muitas vezes nós fazemos isso e a gente chama esse abusador de monstro. Esse constitui um percurso que compromete toda a intervenção de cuidado a essa criança, a esse adolescente e também as famílias e esse abusador. Quem acredita em monstro é a criança. Adulto não acredita em monstro. Monstro envolve uma categoria transhumana, totalmente distinta do humano. E a criança acredita. A criança, de fato, acredita em monstros, como acredita em heróis. Quando um adulto acredita em heróis, os males são os mais diversos. E a gente vê isso nos messianismos políticos. Acreditar em heróis é acolher uma perspectiva que cabe bem às crianças, mas nunca ao universo do adulto. Assim como acolher a figura do monstro. Quando você, porventura, acolher um olhar de que esse abusador é um monstro, você não conseguirá identificá-lo na sua experiência prática. Eu só consigo chamar alguém de monstro quando essa pessoa encontra-se ou sob um olhar profundamente infantilizante da minha parte, ou quando ele se encontra tão distante que eu recrio uma condição que inexiste. O abusador é um humano, é um ser humano como eu e você, marcado por males, atravessado por problemas, por limitações, por gravidades de comportamento e de desejos, mas ele é um humano. Se você não conseguir perceber que ele é humano, você, à semelhança da criança, o revestirá de características monstruosas que impedirá a sua intervenção. A criança que acredita em monstros e heróis precisa de um adulto que entenda que na realidade da vida não existe nem monstros e nem heróis. E que cabe ao adulto fornecer os caminhos protetivos a essa criança. Então, o primeiro e decisivo passo, e é decisivo mesmo,
Sem essa superação primeira, você não se encontrará habilitado para intervir. E eu estou falando sobre uma postura profundamente regressiva, de alguém que percebe a vida sob olhares muito infantilizados. Mas isso também compromete numa perspectiva cristã, porque quando eu concebo que o sujeito, o outro, é um monstro, eu o revisto, ou o herói. São dois lados da mesma moeda. Eu o revisto de condições que se encontram profundamente distanciadas ao ensinado por Cristo. Porque em Cristo somos todos marcados por carências, por problemas, por males que o texto chama de pecado. O abusador e eu e você. Se porventura você se considerar superior a ele, e você na categoria do humano e ele na categoria do monstro, você o reveste de algo que ele não é. E você impossibilita o acesso dele à graça. O mesmo se dá quando você envolve alguém na categoria de herói e você o retira da condição da graça, o retira da condição de humanidade. Então a primeira coisa é que você precisa entender que esse abusador, ele gravita o espaço do humano, ele frequenta os espaços que você frequenta, ele fala sobre os assuntos que você fala, ele ri das coisas que você também acha graça, ele valoriza coisas que você também valoriza, ele é alguém parecido com você. Primeira questão. Agora, o que leva alguém a ficar marcado por esse desejo? Às vezes a gente, até por conta dessa construção equivocada de monstro, de alguém pavoroso, alguém completamente distanciado do humano, a gente olha para essa pessoa imaginando que ele é muito distinto, inclusive nessa questão da sexualidade e do desejo. Mas imagine, só para facilitar, para você se implicar, e eu também, para a gente perceber que esse abusador é parecido com a gente em muitos aspectos. Imagine o seguinte, imagine que você é uma pessoa casada, na casa dos 50, pensando em mim, né? Eu tenho 49, estou há 25 anos casado, e digamos que a minha fixação sexual fosse com jovens de 20 e poucos anos, que fossem essas jovens que me deixassem profundamente excitado, ou esse fosse o teu caso, que você tivesse como alvo prioritário do seu desejo jovens de 20 e poucos anos. E você, de uma forma respeitosa, coerente ao que você acredita, você pegasse esse desejo, enfrentasse ele e colocasse todo o seu empenho sexual no seu cônjuge, no seu parceiro. Perceba que há uma certa dissonância entre o que você mais preferiria no campo da sexualidade e o que você vive. E você vive por conta de uma questão de fidelidade, de querer e atrelado ao que você acredita. Essa dissonância nos desejos, ela é algo profundamente do campo do humano, do previsível, do natural, quando ele é fortuito. Então, o fato de você, de repente, desejar o seu amigo de trabalho ou aquele irmão da igreja, achá-lo sexualmente interessante, isso não faz de você uma pessoa promíscua e um traidor, uma traidora. Não. Essa modulação do desejo, essa oscilação, isso é do campo do humano. O problema é quando esse desejo fica fixado em alguém que não é aquela pessoa que você acredita e que deveria ser o alvo do seu desejo sexual. Então, é quando você já não tem tanto desejo para o cônjuge e tem para outra pessoa. Isso se torna um problema. Mas perceba, eu estou falando de realidades que envolvem diversos casais e que você conhece, provavelmente. Então, a gente está falando do campo do humano. O que acontece com esse pedófilo, com esse abusador?
E quando eu falo abusador, eu falo de uma transposição, que eu acho que é importante a gente deixar claro. Assim como uma pessoa que deseja jovens casados, já na sua casa dos 50, 60 anos, mas deseja jovens na casa dos 20, ele não obrigatoriamente trairá o cônjuge. Ele poderá lidar com isso buscando caminhos, mas não satisfazendo seus desejos. Ele pode fazer isso, e isso acontece com muita frequência. Então, o abusador, de igual forma, o abusador é aquele que, movido por esse desejo, satisfaz esse desejo. Então, é possível que um adulto tenha desejos sexuais intensos por crianças e adolescentes e não os satisfaça. Entende? Isso não faz dele um abusador. Faz dele alguém que deseja crianças e adolescentes. Mas ele não transpôs essa fronteira entre o desejo e o ato. Então ele não é um abusador, ele é alguém com esse desejo. O que leva alguém a desenvolver um desejo por crianças e adolescentes? Perceba que toda a tentativa de esgotar a complexidade humana incorre numa simplificação que não é produtiva. A humanidade, o ser humano, ele se reinventa, cada hora, cada geração tem particularidade. Essa nova geração que já surge com a internet, ela tem um outro modo de lidar com a sexualidade que a geração anterior, a geração da década de 60, 70, com a liberação sexual, que isso foi operada no mundo, inclusive no Brasil, tem uma outra marca diferente das antecessoras e então há mudanças. Mas a gente poderia apontar e já marcar como um traço que essa pessoa que deseja crianças, que tem na criança o alvo prioritário do seu desejo, ela tem uma sexualidade infantilizada, tá? Isso não significa que essa pessoa, essa pessoa que deseja criança e adolescente, ele não possa ter desejo por adultos. Ele pode ser uma pessoa casada, ele pode ter filhos, ele pode ser uma pessoa honrada sobre vários aspectos, mas comportando um desejo extremamente corrompedor e destrutivo para si, e se ele externalizar isso e ir para a prática com a criança e o adolescente. Mas ele pode ter outros desejos, assim como um adulto pode ter uma preferência sexual por jovens, ser casado com um adulto, com uma adulta, e conseguir extrair prazer aqui, apesar da sua grande fonte de prazer ser pessoas mais jovens, por exemplo. É óbvio que essa comparação ela é só para ajudar a compreensão, essa comparação. Porque é evidente que quando a gente fala de pedofilia, de desejo a crianças e adolescentes, a situação é muito mais grave, não somente socialmente, como na elaboração do desejo para a própria pessoa. Porque você desejar uma pessoa jovem, você está falando de um adulto. Criança não. O que leva uma pessoa, portanto, a ficar fixada numa sexualidade tão infantilizada? Alguns caminhos são possíveis, não há como esgotá-los, eu vou apontar um pouco só para a gente perceber caminhos possíveis. Um deles, e é o tradicional, que você provavelmente já pensou aí, é aquele em que a pessoa foi alvo de um abuso sexual. E o modo de lidar com isso não é nada fácil. Ela percebe isso como um ato futuramente como um ato de violência. E o modo de elaborar esse quadro de agressor e vítima, que é tão doído e sofrido, ele esvazia a condição de vítima, localiza que essa pessoa, essa vítima, na verdade ela quis, alguns elaboram até na compreensão de que ela seduziu o adulto, e de tal forma que ameniza essa situação, facultando a ela, no futuro, produzir o mesmo ato do agressor, porque no fundo a vítima ela gosta.
ela aprecia, ela extrai prazer, então é algo do campo do possível. E isso decorre do quê? Do fato dela não ter elaborado isso, de não ter enfrentado, percebido, chorado, lamentado, buscado ajuda, ter reconhecido nessa figura a figura de um agressor, de que de fato foi vítima, mas que ela possui caminhos. Perceba que exige uma elaboração, que não é tão simples. Alguns equacionam isso, transformando esse ato em algo do campo do possível, do legítimo. Tá? E aí ele vai poder ser um abusador no futuro. Um outro caminho possível é que, aí perceba, essa pessoa não consegue lidar bem com uma sexualidade diante de adultos porque ele ficou marcado por uma experiência sexual na sua infância que não foi elaborada. E ele a elabora a partir das categorias da infância. Outro caminho possível é alguém muito reprimido, muito cerceado, ou seja, infantilizado, algo que era comum nas nossas igrejas e talvez ainda seja em algumas. Sejamos honestos, isso é muito comum. E a pessoa não pode falar, comentar, brincar, rir sobre. E por algum caminho ela sentiu prazer com alguma criança. Ela sentiu prazer porque brincando com uma criança foi tocada, isso acontece, sem nenhuma intenção sexual, mas foi tocado, sentiu prazer. E como ele tem muita dificuldade, a pessoa tem muita dificuldade de lidar com a sexualidade, com a criança isso é facultado porque entra no campo do jogo. E as sexualidades mais infantilizadas, elas têm essa dimensão do poder, da hierarquia de poder muito exacerbada, porque só assim que eu consigo expressar minha sexualidade, então, num campo do domínio. Então, são caminhos possíveis. O fato é que essa sexualidade desse sujeito ficou marcada pelo prazer na infância, com crianças, tá? E ele não conseguiu elaborar. Quer seja porque foi alvo de violência, quer seja porque sentiu prazer e aquilo foi tão danoso para ele que ele não pôde falar, rir, entender que isso faz parte do humano. O órgão genital, a genitália humana, se tocada de uma determinada forma, gera prazer, mesmo que seja feito por uma criança, só que você fala, puxa, que loucura, e não faz sentido algum, e passa aquilo não te marca, mas para alguns que têm uma postura muito, mas muito infantilizada, reprimida, não consegue elaborar e se vê como um pedófilo e não consegue sair daquilo, e o desejo cresce nessa direção. Infantilizado ali fica e elabora dessa forma. Tá? Então há caminhos possíveis de elaboração desse desejo. O problema é que quando o desejo se estabelece, ele fica. Né? E se você der vazão a esse prazer, você vai gostar disso. Porque toda experiência sexual, se bem manejada, ela é prazerosa. E aí você vai querer repetir isso. Isso é a experiência de todo mundo que já teve contato sexual. Todo mundo quer a repetição porque é prazeroso. E o pedófilo também, se teve esse contato. Se não consegue elaborar, fica lá marcado. Ok. Uma outra coisa que é importante a gente ressaltar nesse campo é o seguinte. A criança, e isso é uma das questões com maior dificuldade da criança, do adulto superar essa experiência. A criança, ela tem um prazer na sedução, de chamar a atenção. Você vai ver quando tem mais de uma criança, ela disputa a atenção dos adultos, e quando tem uma criança só com adultos, ela disputa a atenção. Isso acontece, inclusive, a criança com seus pais. Ela disputa a atenção, ela luta por esse olhar prioritário para ela. A criança busca isso. Se ela percebe que o outro valoriza a exposição de corpos, trejeitos, modos de andar, de se vestir, ela vai tentar reproduzir porque ela quer essa atenção. E nesse campo de sedução, é a sedução para atenção. Cabe ao adulto a responsabilidade de saber filtrar e
e rejeitar isso. Mas a criança gosta desse campo da sedução e ela vê internet, ela vê novela, ela está interagindo e ela sabe que adulto gosta disso e tenta seduzir nesse campo. É o campo da atenção, não tem um atravessamento sexual. Agora, tem uma outra marca. Se o corpo da criança for estimulado, sexualmente estimulado, ela vai sentir prazer. O corpo humano é assim. Ela pode não entender muito bem, mas ela vai sentir prazer. Então, a gente tem que levar isso em consideração e o adulto, depois, na sua elaboração, ela tem que perceber isso. Então, perceba, essa é a configuração, né? Os caminhos desse abusador. Quais são as faces dele? Como que a gente poderia identificá-lo? A identificação de uma pessoa que tem esse desejo e tem essa prática, abusador é o que tem a prática, tá? Perceba, ele é um humano. Ele não está mais na categoria do monstro. Você já não acredita mais em monstros e em heróis. Você cresceu, você já não é mais uma criança. Você já não acredita mais em monstros nem em heróis. Quando a gente não acredita nisso, então esse abusador não tem uma marca especial, porque o monstro tem. Você tira a roupa do monstro, aparece alguma monstruosidade. O abusador não, ele não é um monstro. Então ele gravita os ambientes em que estamos. Entende? Ele gravita os ambientes que estamos e não tem nenhuma marca definitória. Não tem. Você não tem como olhar para alguém e falar, esse é um abusador. Não tem. Isso é inviável. Pois bem, mas algumas condições são necessárias para que esse abusador possa, de fato, abusar de uma criança. Primeiro, ele precisa ter acesso a crianças. Ele precisa ter acesso. Ele precisa ser alguém que tenha contato com crianças. Ou o seu cônjuge trabalha com crianças, ou ele trabalha com crianças. Ele tem um acesso a crianças, tá? Via de regra é isso. É evidente que existe aquele lado mais sombrio, detestável, que é do comércio, que são de pessoas que têm acesso ao mercado mesmo de venda de crianças. Então isso existe, isso é dramático, mas isso não é o caso pra gente, isso é caso de polícia. E eu não conheço ninguém que viveu isso e provavelmente você também não. O abusador que a gente conhece, que a gente precisa estar atento, é alguém que tem acesso a crianças. Se ele tem acesso a crianças, ou é porque ele convive com alguém que é muito legal para crianças, ou ele é muito legal para crianças, ou as crianças chegam a ele por uma questão, ou ela, né, por uma questão de obrigação. Ele é alguém que trabalha numa instituição com crianças e as crianças são obrigadas a ficar com ele. Então, o abusador ele tem acesso a crianças. Mas esse acesso não é suficiente para o abuso. Para que aconteça o abuso, tem que ter um mínimo de privacidade. Ele tem que ter acesso à criança num ambiente reservado. O abusador não vai fazer em espaço público. O abusador não vai fazer com muitas crianças, a não ser que faça naquele dia e suma. Se tem continuidade, ele tem acesso a crianças e em continuidade. Para ter acesso a criança com continuidade, ele precisa ter o respeito, a confiança do adulto, dos adultos que cuidam dessa criança. Então você tem uma junção. É uma pessoa que tem acesso a crianças, que tem acesso em certa privacidade, sob a aquiescência de adultos, dos adultos que cuidam. Essa junção é fundamental. É por isso que o familiar é o abusador preferencial, com maior incidência. Por quê? Porque ele tem confiança dos outros adultos, tem acesso à criança e se encontra num ambiente de privacidade onde é possível cometer os seus atos, tá? Então, perceba, esse abusador, ele não tem nenhuma marca que eu possa identificar com facilidade. Ele tem condições que facultam, que favorecem. Esse abusador, ele
ele buscará a aliança com a criança. Ele buscará. Porque ele não vai se satisfazer fazendo uma vez só. Ele vai tentar a repetição. Esse é o caso típico, clássico, de toda sorte de prazer, toda sorte de desejo, busca repetição, bem como toda a realidade traumática, ela busca repetição para você conseguir elaborar e buscar seus caminhos. Então a repetição é algo próprio de quem encontra-se dominado pelo desejo ou dominado por uma condição que lhe amargura a sua experiência, a sua vida, a sua existência. Então ele vai buscar repetição. Para repetir, ele vai ter que ter aliança com essa criança. E ele pode estabelecer essa aliança de caminhos distintos. Quer dizer, essa criança, toda criança gosta da atenção do adulto. Se um adulto muito especial, ela vai desejar muito essa aliança. Então ela vai buscar, vai querer. Se ele manejar com carinho e com prazer, lembrando que a criança tocada na sua área genital, ela sentirá prazer. Se ele manejar isso, essa criança poderá se tornar a sua aliada. Poderá. Desde que ele tenha essa condição. Isso, se for um familiar, é muito mais fácil de transitar dessa forma. Se não for, essa pessoa vai ter que solicitar de forma mais veemente o silêncio. O familiar vai precisar, mas ele pode falar que isso é um segredo deles, que tem uma relação super especial, ainda pode jogar inveja com uma outra criança, enfim, pode jogar dessa forma. Quando alguém de fora, muitas vezes tem um campo da violência. E como a criança acredita em heróis e em monstros, esse abusador pode falar que matará o pai, a mãe, vai fazer alguma coisa grande, e essa criança vai acreditar, porque ela acredita em monstros. Esse é o problema de acreditar em monstros. E inviabiliza o enfrentamento. Essa criança acredita. Então ela não tem coragem de contar para os pais, para o seu cuidador. Tá? Então, perceba que há essa situação. O que a gente pode fazer? Então, perceba, e eu quero que você não saia frustrado com essa palestra, mas eu quero que você saia com muito realismo. Não existe marcas definitórias, identitárias, que possam delinear esse abusador. Tá? Tem um abusador com jeito de doente, tem um abusador profundamente sedutor, tem um abusador de uma moralidade impecável, tem um abusador que não tem muita habilidade com criança, tem um abusador que tem uma habilidade extraordinária com criança. É um mundo, assim como você e eu. É uma diversidade gigantesca. O que a gente pode fazer, portanto? O que a gente pode fazer para proteger as nossas crianças? O que a gente tem a fazer para cuidar e proteger as nossas crianças? Primeira coisa, é preciso olhar para as crianças e adolescentes. As crianças dão sinais. Imagine que uma criança, de repente, evita pessoas, instituições, alguma experiência em particular, como o trajeto para a escola na van, ou participar da instituição, seja escola, igreja, seja qualquer instituição, ou a evitação a alguma pessoa, um professor, enfim. Ou o contrário, de repente uma fixação por alguma dessas experiências, ida para a escola, andar na van ou com o professor. Uma mudança drástica. Por que favorável? Porque se dependendo de como manejar, gera prazer. E se for uma pessoa muito benquista, querida, ela vai sentir um prazer enorme de ser a que tem destaque diante das demais, nessa atenção, nesse cuidado, nesse carinho. Então é possível tanto para mais quanto para menos. Normalmente é para menos. Por quê? Porque a criança percebe que alguma coisa lhe escapa. Os olhares são
são estranhos. A preocupação com o silêncio angustia, porque a angústia do sujeito, apesar do prazer, tem uma angústia, um medo. Esse medo é repassado e a criança percebe. Então ela tende a vivenciar aquilo ali sob suspeição, sob um certo medo. Isso minimiza quando essa figura, por exemplo, é o pai, um tio, alguém que é querida, que angariou de antemão a confiança e o carinho da criança. Quando não, via de regra, há uma marca de medo. E isso precisa ser percebido. Nessa percepção, é fundamental que essa criança tenha um espaço de acolhimento suficiente para que ela possa buscar apoio. Perceba, uma criança que se encontra com medo e resgatemos, ela acredita em monstros, ela acredita em heróis, em monstros. Ela está com medo, ela não está entendendo. Se ela não tiver um ambiente suficientemente acolhedor e seguro, ela dificilmente irá dizer. E aí, nesse aspecto, você que cuida de crianças, cuidado como age. Tem crianças que chegam e contam sobre suas angústias, que talvez você considere banais. E por considerar banais, você chega a rir. E não suficiente, não esgotando o pacote de maldades, você conta isso a outros. Essa criança dificilmente lhe contará novas angústias, porque você banalizou. E mais do que isso, você maltratou a criança ao fazer isso. Se coloque no lugar da criança. Imagine, você conta para alguém que está com medo de ser mandado embora. E a pessoa ri. E conta isso para o grupo. Você contará mais alguma vez alguma coisa séria, algo que lhe atormenta? Você dificilmente contará. É preciso respeitar a angústia, os medos, as dificuldades das crianças. Não banalizá-las, não banalizar. Ao contrário, acolher, explicar, orientar, mas é preciso acolher a angústia da criança. Então é preciso que a criança tenha um ambiente onde isso é possível ser falado. Que ela tenha confiança nesse adulto, nesse ambiente, nessa instituição. É preciso que isso aconteça. Outro modo de silenciar crianças é dizer para elas, e aí eu estou falando no ambiente religioso, mas isso também pode incidir na casa. É falar para elas da seguinte forma: olha, Deus está sempre com a gente. Se a gente orar, Deus nos livra de tudo, não precisa ter medo de nada. Se a criança acreditar nessa inverdade, ela não vai procurar os adultos. Ela vai orar. Só que o que vai acontecer? A violência vai repetir, e vai repetir, e vai repetir. Por isso que é o perigo de adultos infantilizados, que acreditam em monstros, em heróis e em compreensões teológicas idealizadas. Isso atrapalha esse ambiente de proteção. Outro caminho de cuidado e proteção é olhar para os adultos que circundam os seus filhos, as crianças da instituição. É preciso olhar, perceber, é preciso estar atento. É por isso que quem acredita que o abusador é um monstro, essa pessoa não vai perceber a sua chegada. Porque o abusador não é um monstro, vai chegar com uma pessoa muito legal e no final você vai falar assim: nunca imaginaria, porque ele é uma pessoa tão boa. Ou porque o abusador não seria. Né? Por quê? Há assassinos que são extremamente carinhosos com suas mães, mas são assassinos. Há abusadores que são pessoas sensacionais, mas são abusadores. Ou seja, perceber quem são esses adultos. Isso é fundamental. A insistência, o modo de buscar privacidade, isolamentos.
E aqui eu quero fazer uma ressalva, porque senão a gente pode acabar prejudicando as nossas crianças. Diante do medo de que aconteçam abusos, é possível que pais evitem o contato de suas filhas com os adultos. O contato de criança com os adultos é uma coisa extremamente benéfica. Extremamente benéfica. Crianças irem para o colo dos outros, pegar... Eu não estou falando no colo de ficar sentada no colo dos outros, mas colocada sobre suas pernas. Contato com os adultos, de brincar. Tudo isso é ótimo. Tudo isso é ótimo. Mas você tem que tomar cuidado de perceber, esse adulto insiste em deixá-la no seu colo, tocando na sua área genital, para que isso? Qual o sentido disso? Você tem que ficar atento, evitar. Outra coisa que é importante é o seguinte, a criança dificilmente perceberá esse quadro sob a marca do traumático, da violência, no seu primeiro momento. A não ser que seja um ato bárbaro de violência. Mas se ela tiver, se esse adulto estiver no meio de outros, a criança vai achar estranho, mas não vai perceber isso. Quem percebe a gravidade é o adulto. Então, os pais têm que ficar atentos. Mas não é uma questão de, se sentou no colo de um abusador, rápido, essa criança está marcada. Não está. Não está. Eu não estou falando para evitar, para estar atento, muito pelo contrário. Eu só estou querendo dizer que não é para entrar numa marca de pavor, porque isso não faz absolutamente nenhum sentido. Porque essa criança precisa de contato com os adultos. E uma criança que aprende a ter medo do contato sexual, ela desenvolverá uma sexualidade mais infantilizada também. Entende? A vida tem seus riscos. Cabe aos adultos protegê-los. Não no sentido de criar uma bolha e cercear todo contato, mas estar atento para perceber os movimentos. Por fim, outra ação fundamental é o olhar sobre as instituições. As instituições precisam ter condições de amenizar os riscos. Sobre instituições, há um plano de construção do que se chama política de proteção a crianças e adolescentes, que é a construção de ambientes seguros, tanto físicos quanto psíquicos, às crianças. A equipe do Projeto Calçada está mais do que habilitada para ministrar cursos e orientar nesses caminhos. Então, é fundamental que se pense nisso na instituição e também na família. Na família a gente relaxa, mas é importante perceber os movimentos, como que a família constitui um ambiente seguro para a criança. E aí teriam vários desdobramentos no que tange não só ao abuso sexual, quanto sobre várias outras marcas de violência, de sofrimento vividos por essa criança. Portanto, é importante que a gente crie diversas condições, que a gente esteja com o olhar e atento a tudo isso. Portanto, e resumindo e concluindo aqui, mais importante do que querer identificar abusadores é se transformar em alguém que protege a criança. Mais importante do que perceber as faces do abusador é perceber as faces do cuidador. Você precisa ser um agente de cuidado das crianças e entender que é possível deslocamentos na sexualidade a ponto de que alguém se transforme de algo tão importante, tão bonito, em algo tão destrutivo.